Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco, Vasco e Chapecoense lá no Maracanã. Mais tarde a gente vai fazer o nosso pré-jogo, o nosso pós-jogo. Mas no momento eu gostaria de conversar com vocês acerca das coisas que estão acontecendo no nosso querido Vasco da Gama. Meus amigos, mais importante do que a festa que a torcida do Vasco vai fazer hoje é a gente se planejar para o ano de 2020. O Vasco precisa correr, se planejar, resolver essa situação dos contratos que estão pendentes para poder se renovar. A gente precisa, o mais rápido possível, convencer o técnico Vanderlei Luxemburgo a ficar no Vasco da Gama. O Vanderlei Luxemburgo ele já conhece a engrenagem do Vasco, já sabe como que as coisas funcionam. Muito do planejamento de 2020 passa pela permanência do Vanderlei Luxemburgo. E principalmente precisamos colocar esses salários em dia. Principalmente porque a gente está no mês de dezembro. O mês de dezembro a gente tem dois salários aí para poder pagar, que é o mês de dezembro e o 13º. Então a gente tomou conhecimento ontem que estamos aí com 3 meses de salários atrasados, funcionários do Vasco muito preocupados, final do ano, Natal, Ano Novo, e a gente espera que alguma coisa seja feita. Às vezes eu vejo as coisas acontecendo no Vasco como se o Vasco estivesse vivendo um momento de Barcelona, de Real Madrid, o que não é verdade. Independente de reforços, de jogadores que venham vestir a camisa do Vasco da Gama, o mais importante é a gente olhar com carinho para os funcionários do Vasco da Gama, a gente pagar o que a gente deve, colocar tudo em ordem para ano que vem sim, a gente pensar em montar um time de ponta, a gente brigar aí pela Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que será importantíssimo. Hoje o presidente Alexandre Campelo ficou de anunciar durante a partida entre Vasco e Chapecoense uma surpresa. A maior surpresa, Campelo, que você poderia dar para nós torcedores do Vasco, que somos humanos, o de verdade, e para os funcionários do Vasco, era você falar que você está colocando esses salários em dia. Era você avaliar a situação de cada funcionário do Vasco da Gama e efetivamente arcar, cumprir com as suas obrigações. Você vê como que as coisas são dentro do Vasco da Gama. Ontem lá em São Januário, eu estive lá, tinha criança na fila, tinha idosos na fila, tinha mulheres num sol quente, escaldante. Aí basta a Anitta vir no Twitter dela, lá no Instagram, e pedir ingressos que vocês dão. Nada contra a cantora, mas você vê como é que são as coisas. O tratamento para gente famosa é de uma forma, para o torcedor do Vasco, o simples, é de outra forma. Essas coisas que tem que mudar no Vasco da Gama. Um planejamento maior para 2020. A gente precisa efetivamente fazer uma logística adequada para a gente poder receber os torcedores do Vasco. E hoje a gente exige que, independente da festa, o Vasco tenha uma atuação como o Vasco da Gama, que vença de 3-0 no mínimo a rebaixada Chapecoense. É o mínimo que os jogadores do Vasco podem fazer.
E a gente vai estar esperando uma atuação boa do Vasco. Eu espero que não seja aquele joguinho festivo de bola para o lado, de bola para o outro lado, que a gente efetivamente crie, faça gols. A nossa campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro não foi boa, então hoje é obrigação aí dos torcedores, melhor dizendo, obrigação dos atletas do Vasco da Gama fazerem um jogo bom e blindar aí os torcedores com todo esse esforço, com todo o abraço que foi dado neste ano. Ontem a festa lá no treinamento foi muito boa e eu vejo muita gente aí que não tem sensibilidade nenhuma, que poderia usar a sua voz para poder falar um pouco mais dos funcionários do Vasco, das dificuldades que o Vasco está para poder pagar as suas dívidas. Mas não, parece que o Vasco hoje vive um momento de Real Madrid, que o Vasco vive um momento de Barcelona, de Bayern, e é passado mentira todos os dias para os torcedores do Vasco. Ano que vem a gente vai ver como que as coisas ficam, a gente vai cobrar um planejamento, a nossa cobrança vai ser muito maior em cima dessa diretoria, porque ano que vem o Vasco tem que ser protagonista no futebol brasileiro. Tem que ser. O Vasco não pode entrar mais um ano no campeonato apenas para poder configurar participação, né, meus amigos? Então me desculpe aqui, alguns vão falar que eu sou pessimista, que eu reclamo, mas aqui eu falo a verdade, sem maquiagem e sem sacanagem. As pessoas que querem ser iludidas, tem um monte de canal aí para poder te iludir, torcedor do Vasco. Aqui a gente vai ficar do lado dos funcionários, porque ninguém fala. A gente vai ficar do lado daqueles que são menos privilegiados, porque isso que é importante. Saudações vascaínas a todos vocês, um domingo muito abençoado e a gente se encontra lá no Maracanã. Depois eu faço pré-jogo antes de ir para o estádio e mais tarde a gente de repente faz uma live e um pós-jogo aí. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!